Boa noite a todas e a todos. Esta live faz parte da série que está sendo promovida pelo Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, com toda a sua diretoria e equipe de funcionários que está em teletrabalho durante esse período de quarentena. O intuito do Sindicato dos Engenheiros com essa iniciativa, conforme tem sido destacado pelo nosso presidente Murilo Pinheiro, é manter a nossa tradição de debates relevantes, agora, por força das circunstâncias, exclusivamente nos espaços virtuais. Eu sou Allen Abert, engenheiro de produção pela Escola Politécnica de São Paulo, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários. Terei aqui a alegria de conversar com o amigo Paulo Feldman, engenheiro de produção pela Escola Politécnica de São Paulo e professor da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. A nossa pauta de hoje é afirmar que o Brasil tem, sim, saídas para superar esta crise bastante grave que estamos atravessando. Vamos abordar uma visão que leva em consideração para a retomada do desenvolvimento, da democracia e da soberania, três grandes eixos que chamo de um pacto para a reconstrução da nação. Esse pacto pressupõe o pacto pela vida, o pacto pelo trabalho e o pacto pela democracia. O Paulo vai abordar três questões, três propostas ligadas ao pacto pela vida e ao pacto pelo trabalho: a renda básica da cidadania, a proteção social e a geração de empregos e renda. Boa noite, Paulo. Como é que você vai? Boa noite, Allen. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, a diretoria do Sindicato dos Engenheiros, ao Murilo. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui e falando sobre um assunto tão importante como este da crise, como você disse, que nós estamos atravessando, mas que não é assim sem solução. A gente vai justamente mostrar que há soluções e não são tão difíceis de serem implementadas. Nós que te agradecemos, Paulo, você que é um amigo da casa há longo tempo, não é? E eu te passaria já a palavra, Paulo, porque esta ideia que o Brasil tem jeito é para valer ou não? Como é que você vê isso? Veja, Allen, é claro que o Brasil tem jeito e é uma coisa interessante, né? Porque a gente sempre ouviu, desde criança, que o Brasil é o país do futuro, né? Mas nunca, efetivamente, a gente andou de forma a aproveitar as riquezas do nosso país. Então, é agora a hora de se fazer isso. A gente ouve muita notícia, muita informação de que o país está quebrado e que o país vai ter uma recessão que é horrível, a pior da história, vai haver uma depressão, o desemprego vai aumentar muito. Isso é tudo conversa para boi dormir, Allen. Existem saídas, mas é muito difícil fazer com que as pessoas abram mão de dogmas, né? Existem dogmas que as pessoas às vezes aprendem desde criança, aprendem na faculdade e acham que aquilo não dá para mudar. Mas aí que está. Nós queremos mostrar que há saídas e não são saídas tão difíceis assim. Isso que eu vou colocar aqui, isso não é algo que eu inventei da minha cabeça, não, mas que tem sido muito discutido, principalmente lá na FE, com os meus colegas, e também na FIA, a nossa Fundação Instituto de Administração. Esse assunto tem vários grupos de pesquisa que estão buscando soluções factíveis. Então, veja, o Brasil tem algumas peculiaridades, e é nisso que eu vou insistir a maior parte do tempo,
que fazem com que as coisas sejam mais fáceis aqui e que a gente não tenha que adotar soluções tradicionais. Por exemplo, muita gente fala, vai ter que aumentar imposto, o Brasil não dá mais para aumentar imposto. Não, não é o caso, não há necessidade de aumentar imposto. Outra coisa que nós temos interessante é que nós somos um país onde há tudo para se fazer. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui não dá para ser implementado na Alemanha, porque a Alemanha já fez tudo, não tem mais nada para fazer. Mas nós somos o contrário, nós temos tudo para fazer. Então, neste momento, é a nossa vantagem. Aproveitar justamente esses problemas todos que nós temos e que a Covid acentuou para tentar resolver os nossos problemas, né? Afinal de contas, nós somos o segundo colocado em termos de Covid, né? Essa é uma corrida que a gente não queria ganhar, mas a gente, infelizmente, está colando nos Estados Unidos. E por que nós estamos colando nos Estados Unidos? Porque nós não temos assistência médica adequada, temos o SUS, felizmente, mas com uma série de carências, nós temos uma população muito pobre, temos outras questões políticas atualmente atrapalhando, temos falta de governabilidade, desentendimento entre governo federal e governo estadual, mas a população mais carente, que é a que mais está ficando doente, quando a gente vê as estatísticas, né, de quem é que morreu pela Covid, a gente vê que é a população mais pobre, aquela população que mora em casas que não tem saneamento, não tem esgoto, não tem água potável, e são muitas delas favelas, onde muita gente é aglomerada. Então, esse é o problema que nós temos que resolver. A Covid escancarou tudo isso nesse momento. Veja só, Alan, tem alguns dados que são até assustadores. Nem todos os brasileiros se dão conta. Neste momento, nós temos 5% da população passando fome ainda. Poucos países do mundo têm gente passando fome hoje, mas o Brasil tem 5% da população. 5% da população não é pouca coisa, são 10 milhões de pessoas. Nós temos a quarta parte dos brasileiros vive com R$430 por mês. Isso dá menos de $5 por dia. Um quarto dos brasileiros, não é pouco não, é a quarta parte. Nós temos quase a metade dos brasileiros, 48%, vive em casas que não têm esgoto. É uma loucura. Como que a gente vai combater a Covid dessa forma? 48% não tem esgoto e 17% dos brasileiros não têm acesso à água potável. E veja, o número de pessoas que moram em favela, onde há um número muito grande de pessoas por metro quadrado, que é justamente o que mais tem que se evitar na Covid, a proximidade, né? Se prega o distanciamento, mas existem 6% dos brasileiros hoje morando em favelas, para não dizer os outros que moram em condições precárias. Mas em favela apenas são 6% dos brasileiros. Então, com todos esses números muito ruins, a Covid faz a festa no Brasil. Ela está fazendo a festa agora. Então, já que a Covid escancarou tudo isso, nós temos muita coisa para fazer. Resolver esse problema atual, mas resolver os grandes problemas brasileiros também. Paulo, obrigado aí pela essa tua primeira colocação, muito importante, mostrando toda a cartografia da situação atual. Mas eu te perguntaria, Paulo, como é que você pensaria em sair com rapidez dessa crise? Este que é o ponto mais importante da nossa proposta, porque justamente há condições de sair rapidamente. Veja, Alan, tem uma coisa que todos os economistas no mundo inteiro concordam. O aspecto mais importante de uma economia é o consumo. Se você não tem consumo,
você vai ter problemas, porque a falta de consumo faz com que as empresas não vendam e aí cortem seus funcionários. E quando elas cortam seus funcionários, esse funcionário que foi mandado embora deixa de ser consumidor também, vai consumir menos. Então, esse é um problema muito sério na economia. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, e todos os países estão preocupados com isso agora, é retomar o consumo. Bom, no Brasil nós temos condições de fazer isso com uma certa facilidade. Por quê? Nós temos essa camada de gente muito pobre no Brasil, que, como eu disse, 1/4 da população brasileira que vive com menos de R$ 500 por mês. Esse pessoal, se você colocar um auxílio para eles, uma renda mínima, uma renda básica, você vai dotá-los de capacidade de consumo. Veja só, uma das coisas boas que aconteceu nesta crise agora foi que a pobreza extrema no Brasil, em um mês apenas, ela já diminuiu quase a metade. Por quê? Por causa do auxílio emergência de R$ 600. Isso é um estudo muito sério, feito por um colega meu da FE, chamado Naércio Menezes. Saiu no jornal Valor. Só com R$ 600, a gente conseguiu reduzir a pobreza extrema à metade. Então, esse valor que nós colocamos na mão das pessoas mais pobres, que agora está sendo o auxílio emergência, R$ 600, ele tem um efeito imediato, porque ele faz com que essas pessoas passem a comprar leite, a comprar pão, a comprar remédio, a comprar arroz, feijão. Com isso, elas criam, aumentam as vendas da farmácia do bairro, da padaria do bairro, da mercearia, do açougue. E isso tudo acaba tendo um efeito cascata na economia. Porque então o dono da padaria, o dono da farmácia começa a consumir também mais coisas em outros ambientes, e isso tudo é um efeito cascata que o país já passou por ele. O país já passou por ele quando nós tivemos o Bolsa Família lá atrás. Veja, esse aspecto de fazer o consumo voltar, então no Brasil não é difícil, porque a camada mais pobre é muito pobre e ela é um número expressivo, é 1/4 da população. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria enfatizar, é como fazer o consumo voltar mais rapidamente. Daqui a pouco eu vou voltar a isso. O segundo aspecto é o seguinte, como que se gera emprego, Allen? Geração de emprego, já o Plano Marshall dizia isso, e a China, foi exatamente o que a China fez para se tornar uma potência, começou pela infraestrutura. Obras de infraestrutura têm essa capacidade de gerar emprego, e emprego de baixa qualificação. Então, nós temos esse potencial. Até, eu diria, infelizmente, porque o país tem tudo para fazer na área de infraestrutura. Faltam ferrovias, faltam usinas hidrelétricas, faltam portos, falta um saneamento, que acabamos de falar, obras de saneamento. Então, essas coisas têm que ser feitas e elas vão gerar emprego. Então, nós devemos pegar essa oportunidade de resolver os problemas do país gerando empregos. É outro aspecto importantíssimo. A outra questão fundamental, Allen, é a questão das pequenas empresas. Em qualquer país do mundo, as pequenas empresas, elas têm um impacto enorme na economia. A economia alemã, todo mundo fala muito da economia alemã, é um grande exemplo de uma economia que funciona muito bem. A gente conhece as grandes empresas alemãs, né? Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, BASF, inúmeras. Mas o que movimenta a economia alemã são as pequenas empresas. 60% do PIB alemão vem da pequena empresa. Na Itália, a mesma coisa. Agora, no Brasil, a pequena empresa é só 27% do PIB. Então, como que a gente muda esse estado de coisas? Vamos falar nisso daqui a pouquinho. E temos algumas coisas muito boas também no horizonte que a gente tem que aproveitar. Uma delas é as reservas internacionais. O Brasil conseguiu acumular 360 bilhões de dólares. Esse dinheiro está aplicado nos Estados Unidos, lá fora, está bem aplicado,
E é algo que a gente tem que, na hora da crise, nós temos que usar isso, ou pelo menos usar o rendimento que ele está causando, que nós estamos obtendo dele. Eu vou falar disso também daqui a pouco, as reservas internacionais e o que ela está gerando de positivo para nós. E uma coisa muito boa que está acontecendo nesse momento é o dólar a 5 reais. Isso é um fator de estímulo às exportações e é um fator que dificulta as importações. Vai fazer com que os exportadores consigam vender lá fora e vai dificultar a compra de produtos desnecessários. Então, é uma coisa muito boa. Então, basicamente, Alen, é isso que essa é a introdução geral do que eu vou falar para você daqui a pouco. Agora, veja, o que acontece, então, entrando em detalhes, né? A Covid escancarou a questão da pobreza no Brasil. Todo mundo sabia que o Brasil tem um conjunto grande de pessoas pobres, né? Mas a gente não sabia que a situação talvez era tão horrível. E está acontecendo uma coisa muito interessante. A questão da renda básica, até há pouco tempo atrás, era considerada uma bandeira da esquerda. Então, muita gente era contra a renda básica porque falava, poxa, isso é uma coisa da esquerda, e também quem levantou esse assunto em primeiro lugar foi o então senador Eduardo Suplicy. Como ele era do PT, muita gente achava que isso era uma coisa do PT ou que era uma coisa da esquerda. Isso mudou completamente. Hoje, mesmo os economistas monetaristas, eles têm falado em prol do sistema de renda básica, mesmo porque quem inventou a renda básica, quem mais defendeu foi o Milton Friedman, que é um prêmio Nobel de Economia absolutamente monetarista, que mostrou isso há 50 anos atrás, que era a solução para resolver o problema da pobreza. Por que se acha que a renda, mesmo o pessoal monetarista, acha que ela é importante? Porque, além dela auxiliar os pobres, ela tem um efeito imediato muito importante. Ela aumenta a arrecadação de impostos. Então, aquilo que o governo vai gastar agora para esse auxílio, o governo recupera na movimentação que a renda básica traz para a economia. Veja, e a situação no Brasil realmente é calamitosa. Veja você que eu disse há pouco, 1/4 da população brasileira vive de R$420. Mas os 60% mais pobre da população, 60%, hein, mais da metade mais pobre, vive com menos de R$1.400. A renda média dos 60% mais pobre é R$820. Isso é dado do IBGE. Então, é muito pouco. Por isso que esses R$600 que está sendo dado hoje, de auxílio emergente, está provocando um grande efeito, né? Agora, então, o que a gente precisa fazer é fazer com que essas pessoas que estão recebendo isso se perpetue. Pelo menos esse auxílio se estenda por um ano. A tua voz agora falhou. Repete só essa última coisa, Paulo. Esse último parágrafo. O importante, o auxílio emergência de R$600, ele não pode ser extinto agora, não pode ser eliminado. Isso seria absolutamente temerário. Muito ruim para todos os aspectos, não só para as pessoas que o recebem, mas também para o país, porque agora é que o país vai oferir os frutos, justamente porque essa dinâmica de consumo que está começando nos grotões mais pobres do país vai trazer um efeito cascata e um aumento da arrecadação. Veja, esse valor, o valor que o Brasil, fala-se muito que o Brasil não pode ter um sistema de renda básica porque o gasto é muito alto. Não é verdade. Existe aí uma controvérsia importante que a gente tem que conversar um pouco. Esse auxílio emergência, ele deveria ser dado na forma que ele foi definida pelo governo, realmente para as pessoas mais carentes, para as pessoas que estão desempregadas e que nem emprego formal tiveram.
São pessoas do mercado informal, que sempre foram informais, que agora seriam contempladas. E no começo falava-se que esse número era da ordem de 30 milhões, agora fala-se que é 40 milhões. Esse detalhe é muito importante. Outro dia o ministro Paulo Guedes falou que vai ter que parar com isso, porque tem 70 milhões de pessoas recebendo. Há uma controvérsia muito grande, algumas pessoas que são contra falam que o número é 58 milhões, eu e os meus colegas entramos detalhadamente nessa questão, falamos com a Caixa Econômica Federal, entramos no site da Caixa e verificamos o seguinte: realmente tem 58 milhões de recebendo esse auxílio, mas recebendo esse e outros auxílios da Caixa. Então, esse é um problema. A Caixa dá auxílios para 50 milhões de pessoas, mas é que ela dá também o auxílio-desemprego. E ela dá também aquela complementação para a pessoa que fez um acordo com a empresa para receber uma parte do salário. Né? Muita gente fez esse acordo. Essa parte do salário que o governo dá é a Caixa que dá. Isso tudo está no bojo de 58 milhões. Mas quem precisa receber esse auxílio mesmo são os 40 milhões. Agora, veja o que o jornal Valor denunciou ontem. Existem 8 milhões de pessoas da classe A e B, a classe mais alta, 8 milhões de pessoas que recebem esse auxílio. Então, há que se fazer uma depuração. Esse auxílio só pode ser dado para quem realmente é muito pobre. E agora não tem cabimento se pensar em extinguir esse auxílio. Por quê? Porque o auxílio sendo dado para 40 milhões de pessoas a R$600, a maioria que é engenheiro, vai dar 24 bilhões de reais por mês. É o que deve custar isso. 24 bilhões de reais é 1,7% do gasto do governo federal. É muito pouco. E se você levar isso para o nível anual, isso vai chegar a menos de 18% do gasto total do governo federal, que é de 1,8 trilhões de reais, quase 2 trilhões de reais que o governo federal gasta todo ano. Então, é um valor muito pequeno pelo impacto positivo que ele tem para melhorar a situação dos mais pobres e para aumentar a arrecadação dos impostos. Então, esse é o fato fundamental. Não tem cabimento se pensar em eliminar esse auxílio. Ele traz um efeito positivo muito, muito grande e é uma questão de proteção a essas pessoas. Quer dizer, estaremos com a manutenção do auxílio emergência por um ano, contribuindo para resolver um problema mais sério da economia brasileira hoje, que é o problema da pobreza extrema. Então, eu diria para você que, além essa é uma das bandeiras do nosso projeto aí de O Brasil Tem Jeito. Claro. E, Paulo, eu queria te perguntar, com tudo isso, por que você acredita que é possível tirar o Brasil da crise? Porque, veja, além dessas medidas, eu nem falei ainda de geração de emprego. O Brasil tem um potencial enorme de geração de empregos. Temos que ser inteligentes e gerar empregos com os recursos que temos. O mundo inteiro sabe que não tem forma melhor de gerar emprego do que investir em infraestrutura. Você, quando investe em infraestrutura, você resolve alguns problemas sérios que o país tem. Por exemplo, hoje o problema seríssimo do país é não ter ferrovia. Como o país não tem ferrovia, o custo do transporte no Brasil é muito alto. Isso atrapalha a vida das empresas. As empresas brasileiras não são competitivas, em boa parte porque o transporte é muito caro. Né? Bom, você então tem que resolver esse problema e você resolve gerando empregos. Como? Construindo ferrovias. A geração de empregos é enorme. Veja só, a gente gasta muito pouco com infraestrutura no Brasil. Normalmente, o gasto do Brasil com infraestrutura é 1% do PIB. O PIB brasileiro, não mencionei, é de 8 trilhões de reais. 1% disso
8 trilhões de reais, 1% disso é 80 bilhões. É o que a gente gasta com investimento em infraestrutura. O governo gasta isso. É muito pouco, mas isso gera 3 milhões de empregos. 3 milhões. Cada 1% do PIB que você investe, você gera 3 milhões de empregos. A proposta que a gente faz é que o Brasil dobre esse valor. Dobrando esse valor, nós vamos conseguir gerar imediatamente 6,5 milhões de empregos. Então, é fácil dobrar esse valor. O Brasil é um dos países que menos gasta com infraestrutura no mundo inteiro. Veja como é fácil você resolver essa questão. De conseguir, então, 160 bilhões, que é o que seria necessário. 2% do PIB, 160 bilhões, vamos gerar 6,5 milhões de empregos. É metade do que a taxa de desemprego que havia no país há pouco tempo. Agora é muito pior. Como que a gente faz? Olha só, as reservas brasileiras, que eu disse há pouco, que são de 360 bilhões de dólares, elas geraram de lucro agora para o governo brasileiro, nesses últimos 3 meses, só com a valorização do dólar, de 600 bilhões de reais. Bilhões de reais. Ou seja, quase 3 vezes e meio que o Brasil precisa investir em infraestrutura. Então ninguém pode dizer que não tem dinheiro para investir em infraestrutura. É só usar o rendimento das reservas. Não estou nem dizendo para mexer nas reservas. Mexa quase um mito. Com isso você vai conseguir fazer as obras de saneamento, ferrovias e outras que são extremamente necessárias. Esse é um lado importante para se gerar emprego. O outro lado importante, além, é o seguinte, são as pequenas empresas. O mundo, os países desenvolvidos que não têm mais infraestrutura para fazer, na Alemanha você não tem mais o que fazer de infraestrutura. Mesmo na China, já praticamente tudo foi feito. O que eles fazem agora para gerar emprego? Investem em pequenas empresas. Mas investir em pequenas empresas, o que significa? Significa criar políticas públicas. A pequena empresa, sozinha, ela não vai conseguir fazer nada. Ela tem que ser estimulada pelo governo a formar parcerias entre si. No mundo inteiro, existe uma figura chamada consórcio de pequenas empresas. Veja, o Brasil, das exportações brasileiras, 1% apenas tem origem na pequena empresa. Na Itália, é 43%. Como que na Itália as pequenas empresas conseguem exportar e no Brasil não? É porque lá elas se consorciam. E quando elas estão consorciadas, elas obtêm alguns incentivos governamentais que facilitam para que elas se tornem exportadoras. A mesma coisa na área de desenvolvimento, pesquisa e inovações. A pequena empresa italiana é muito avançada em inovação. Por quê? Porque ela tem consórcios. Então, os consórcios têm 100, 200, às vezes 1.000 empresas. A Benetton é um consórcio, por exemplo, muito famoso, conhecido de todos nós. Mas, então, nós temos que criar a figura do consórcio, mas temos que ter outras coisas também, além. Nós temos que ter proteção de mercados para a pequena empresa. Você tem que ter alguns segmentos onde a grande empresa é proibida de atuar. Você já deve ter ido para a Itália, deve ter notado, se você entrou numa farmácia algum dia na Itália, você não entrou em cadeia de farmácia, você entrou numa farmácia que era de um dono, porque é uma pequena empresa. Se você foi para Paris para comprar alimentos ou produtos de supermercado, você foi numa mercearia pequena, em Paris. Você não pode ter supermercados grandes em Paris, porque isso mataria a pequena empresa. Então, isso é política pública. Nós temos que ter políticas públicas no Brasil, assim como essas, temos que ter compras do governo sendo direcionadas para a pequena empresa, e não como aqui, onde a pequena empresa não tem a mínima chance de participar de concorrências públicas. Então, tem uma série de coisas, Allen, que tem que ser feitas no Brasil, que são muito fáceis. Veja, não custa nada criar políticas públicas de proteção à pequena empresa. Então, claro. E a gente tem agora tido várias perguntas aqui. Quero agradecer aos que estão aqui conosco, participando, já fizeram várias perguntas, e nós vamos, daqui a pouquinho, comentar isso, não é?
Bom, mas, o Paulo, obrigado aí por essa tua primeira abordagem. Eu quero ressaltar que dentro dos 3 eixos do Pacto pela Reconstrução da Nação, ou seja, o Pacto pela Vida, pelo Trabalho e pela Democracia, quando falamos do Pacto pela Vida, falamos também que o maior patrimônio, a maior riqueza que temos é o povo brasileiro, sua potência humana, étnica, sua capacidade intelectual. Precisamos sim transformar todo o habitante, todo o morador em cidadão, pois é a consciência crítica de um povo que é a sua grande defesa. É o conhecimento que produz bens e serviços. A engenharia, a ciência, a tecnologia e a inovação não são neutras. Quando em agosto de 1945 estouraram 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo se apercebeu que a engenharia, a ciência, a tecnologia e a inovação devem ter uma consciência moral, uma consciência ética, senão acabamos com a espécie humana na Terra. Portanto, engenharia, ciência, tecnologia e inovação, para quem? Para quê? Essas 4 áreas que dividimos e separamos fazem parte de algo que chamamos de conhecimento. E precisamos usar esse conhecimento, essa inteligência coletiva, para resolver os problemas do povo, as necessidades do ser humano. Todas as vezes que no Brasil fizemos isso, nós avançamos. O Sistema Único de Saúde, que tem 32 anos, que foi concebido genialmente para atender às necessidades de saúde de toda a população brasileira, hoje atende nada mais, nada menos do que 160 milhões de brasileiros. O Brasil tem 70 milhões de estudantes em todos os níveis, ou seja, 33% de sua população estuda. Os Estados Unidos têm 25% e a China tem 30%. Nós temos 33%. Um país forte é quando ele tem a capacidade de criar uma educação permanente para todos, uma educação continuada. Por isso, vamos ter que criar uma espécie de SUS para a educação continuada, um sistema nacional de educação continuada para os profissionais universitários e para todo o Brasil, e para todos os trabalhadores. Mostro aqui que essa proposta formulada pela CDTU, que propõe 12 dias de requalificação profissional por ano, 1 dia por mês, para aprimorar a formação para os que estão empregados e os que estão disponíveis no mercado desempregados. Ou seja, investir em cérebros. Isso é uma parceria com universidades, entidades, empresa e poder público. Chama atenção, quando falamos do Pacto pela Vida, da necessidade que você colocou, Paulo, de equacionarmos 2 áreas fundamentais: a questão do saneamento e a questão da moradia e habitação. Pode, sim, 50% da população brasileira não ter esgoto e tratamento de água? Pode quase 20% da população brasileira não ter acesso à água? Pode 30 milhões de brasileiros eles não terem moradia, não terem casa? Temos 1 milhão de engenheiros e profissionais da área tecnológica, 120 mil empresas de construção civil, 50 mil empresas de consultoria de engenharia e arquitetura consultivas. 90% de todos os materiais
que se usam no saneamento e na moradia são nacionais, geram emprego no país. Quando falo pelo Pacto pelo Trabalho, chamo a atenção que não é só emprego e salário, que ocupa, como você comentou, 33% da população economicamente ativa, ou seja, 33 milhões de brasileiros, dentre 100 milhões que a nossa PEA tem carteira assinada. Só que nós estamos falando também de trabalho e renda, geração de renda pelos pobres, ou seja, apoio para os empreendimentos solidários, incentivo do capital de giro, equipamentos, subsídios para o povo coordenar empreendimentos solidários com uma autogestão, geração de renda pelos mais pobres. Isto é um dos grandes motores do nosso desenvolvimento. Economia solidária é algo extremamente importante. Ampliar o cooperativismo de trabalho no país. A reindustrialização do país deve levar em consideração esse aspecto da economia solidária. Brasil, não esqueçamos, é uma potência energética, hídrica, ambiental, mineral e agrícola. Temos autossuficiência em petróleo. Se faz guerra no mundo, pois 75% do petróleo está em 6 regiões. A Petrobras, criada em 1953 e, portanto, com 67 anos, impactou o mundo em 2006, quando anunciou sua capacidade de retirar bom petróleo do pré-sal. Foram 30 anos de pesquisas e temos, portanto, uma NASA do petróleo, que é o CENPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras, com 200 laboratórios. E temos petróleo em todo o nosso litoral, assim como também em todo o litoral da África do Atlântico. O Brasil, portanto, produz alta tecnologia. Tecnologia é sobrevivência de um país, não é um luxo. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo. 84% da energia elétrica consumida é de hidroeletricidade. Vem da força da água dos rios. Isso é uma conquista invejável. Disse isso para dizer que vocês têm que nós temos no ano de 1980 a nossa indústria era 23% do PIB. Em 2019 nós caímos para 9%. No entanto, nós não podemos ter dúvida, tá certo? Que esses 9% do PIB significa que a produção industrial brasileira, ela é ainda a 15ª produção industrial do mundo. Nós temos 16 macro cadeias produtivas, cada um com cerca de 5 setores, portanto, são 80 cadeias produtivas que empregam 10 milhões de brasileiros na indústria. Ou seja, nós não podemos permitir, meus amigos, depois da pandemia, que nós tenhamos privatizações das nossas empresas estratégicas. E também nós temos que trabalhar para conter a desnacionalização do nosso parque produtivo. O terceiro eixo do Pacto pela Reconstrução da Nação é o Pacto pela Democracia. Em 2020, portanto, este ano, provavelmente em 15 de novembro e 6 de dezembro, teremos as eleições municipais mais importantes desde a redemocratização do país. Será a eleição mais virtual, pela internet, pelas redes e também pela TV,
que nós já vimos na nossa história. A sociedade civil deve se organizar ainda no marco dos cuidados na pandemia, preservando a vida, para que a gente possa formatar uma agenda mínima para as eleições a prefeito nas 5.670 cidades, em especial nas nossas 26 capitais, em particular, obviamente, aqui em São Paulo, e para vereadores que nós vamos eleger em todo o país 60 mil vereadores, que não é pouco. Portanto, unir todas as forças da cidadania no sentido de criar uma agenda mínima necessária e imprescindível para criar um pacto pela cidade. Fundamental as forças democráticas se unirem em cada cidade no país no primeiro turno para derrotar o retrocesso, as forças do atraso, e aí podermos avançar positivamente no combate das 3 crises, a econômica, a sanitária e principalmente a política. O Brasil tem jeito e isso está nas mãos e na vontade de cada um. Saberemos trabalhar rumo a termos, em 2022, uma situação totalmente diferente. Eu queria aproveitar, Paulo, temos aqui várias perguntas. Uma delas é da Rosmari Zenha, que é do IPT, e ela pergunta: como é que você vê a vida urbana pós-pandemia, Paulo? Bom, agradeço a Rosmari, eu conheço e tenho uma admiração grande. Muito obrigado pela pergunta, Rosmari. Eu acho que, claro, a pandemia traz uma mudança muito grande na vida de todos nós, e os países que já estão saindo da fase de quarentena está ficando claro, né? Há um medo muito grande ainda das pessoas de saírem na rua, de irem ao shopping. Agora, acho que os fatos mais importantes são mudança em algumas profissões, né? Você vai ter profissões como a minha, por exemplo, profissão de professor de ensino superior, que mudou completamente. Você agora passa a ser absolutamente virtual. Não precisa mais de salas de aula. Então, eu acho que as faculdades, nos próximos tempos, vão ter que se vender todos esses prédios onde elas estão, porque deixa de ser necessário tanto espaço. Então, essa é uma profissão que muda bastante. Comércio também muda muito. As pessoas aprenderam a fazer compras pela internet, e essa é uma mudança que vai ficar, vai permanecer, né? Agora, outra mudança que a gente espera que aconteça, você perguntou vida urbana, é no trânsito, na medida que as pessoas não tenham que sair mais, nem para fazer compra, nem para dar aula e nem para assistir a aula. Imagine você se os alunos de curso superior passarem a ter suas aulas em suas casas. Isso traz uma mudança enorme no trânsito, só isso traria. Então eu vejo grandes mudanças no trânsito, sim. Eu acho que a vida, nesse aspecto, vai melhorar. Eu sou otimista nessa questão. Claro, e o Edilson Reis, ele comenta, o Edilson Reis é engenheiro da SP Trans, é diretor do Sindicato dos Engenheiros, ele diz uma coisa muito interessante. Ele pergunta por que não se aproveitar a pandemia para que o poder público faça a manutenção das suas pontes, dos seus viadutos. Ou seja, nós temos uma questão fundamental na questão das cidades, Paulo e amigos, que é uma coisa que não aparece, que é a necessidade de manutenção. Por isso que nós temos aqueles desastres, não é? De viadutos, em hidrelétrica de Brumadinho. Por quê? Porque nós não podemos ter um estado mínimo
na questão urbana. E como não aparece a questão da manutenção, então nós acreditamos que é necessário se criarem secretarias de manutenção nas cidades, para exatamente organizar de maneira permanente essa questão. Eu queria só colocar um aspecto aí. O grande problema para se fazer isso é que prefeituras e governos estaduais são muito pobres no Brasil. Eles vivem carentes de recursos. Quem tem mais recursos no Brasil é o governo federal. Então, seria necessário que fosse concebida uma forma do governo federal transferir recursos para as prefeituras, para que elas pudessem, então, fazer esses investimentos em manutenção. Acho que a ideia é ótima, porque também é gerador de emprego, né? Claro. Aí, a gente tem que ser criativo. O Brasil está cheio de obra parada, que começou e parou no meio. Se a gente tiver um programa de retomar essas obras, são mais de 1.000, né? E um programa de manutenção, como o Edilson colocou, isso já vai gerar uma quantidade muito grande de empregos, né? Usando a criatividade, a gente consegue fazer coisas importantes. Claro, e o Sérgio Mileto, ele diz, nós estamos aqui com muitas questões, ele aponta que não haverá, obviamente, emprego para todos e que precisamos pensar em uma sociedade pós-salarial onde a remuneração estaria vinculada a atividades e não ao emprego. A saúde pública, a Marta Rezende, da CNTU, ela pergunta: a saúde pública, a educação pública, transporte público, habitação pública, saneamento público gratuitos com renda mínima suplementar. Ela faz essa colocação. De cada um segundo as suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades. Há várias questões. O Diese diz que somente a atualização do salário deveria ser no mínimo de R$4.500 o salário mínimo para uma família. Claro, isso é uma reivindicação antiga. Aqui o Fernando Palmesan, ele coloca, nós temos que combinar com os russos, né, Fernando? O Paulo, como é que você coloca a questão da luta pela democracia? O Pacto pela Democracia, nós temos que levar em consideração que é uma situação muito importante, porque nós vamos ter as eleições em 2020 e nós temos uma tradição, não é, que os nossos conflitos eles são drenados para a questão das ruas e das urnas, não é? E nós vamos ter também em 2022 eleições presidenciais. Obviamente vamos lutar para que nós tenhamos essas eleições em 2022. No entanto, uma coisa muito importante, que em 2022 nós temos também o bicentenário da independência do Brasil, os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, nós precisamos preparar a cidadania, nós precisamos preparar a sociedade para que ela vá trabalhando nesse sentido. Eu pergunto, a nossa independência, depois de 200 anos, ainda não está concluída, Paulo. Como é que você vê essa questão? Veja, é claro que tem muito ainda por se fazer, mas eu acho que tem muita coisa que a gente construiu e nesses anos, e uma dessas coisas são instituições muito fortes. Então, eu acho que a democracia no Brasil não corre risco, apesar de todos os sustos que a gente levou nesses últimos tempos, mas tem coisas no Brasil que não são inconcebíveis que alguém consiga fechar. Por exemplo, o Supremo é uma instituição muito forte, muito respeitada, o Congresso, a imprensa, os sindicatos, como
os sindicatos engenheiros. Não há como se dar um golpe contra essas instituições do Brasil. E quem pensava que poderia haver um golpe está mudando de ideia, porque a sociedade começou a se mexer nas últimas 2 semanas. Houveram esses vários manifestos, um deles, Estamos Juntos, por exemplo, que já está com quase 300 mil assinaturas, né? E vários manifestos mostrando que a sociedade civil, então, essa é outra instituição brasileira importante, que foi a responsável pelo movimento das diretas em 84, e foi a mais importante instituição que conseguiu a redemocratização e o fim da ditadura militar. Eu acho que não tem como ter um golpe no Brasil agora. A democracia no Brasil está muito sólida. É claro que o presidente esperneia muito, gostaria de ter mais poderes, mas não vai conseguir. Ele não vai conseguir, vai reclamar, vai espernear, mas não tem jeito, a democracia brasileira é sólida. Agora, o que você perguntou sobre a nossa independência, eu diria que, claro, a gente para conquistar, principalmente, capacidade industrial. Quer dizer, essa crise da Covid mostrou que a gente não sabe fabricar máscara. Perdemos a capacidade de fabricar máscara, avental, os ventiladores. Não pode. Um país que não tem capacidade industrial mínima perde a independência. Então, nesse sentido, nós deixamos de ser independentes. Temos que voltar a ter a nossa capacidade industrial, porque aí sim podemos ter qualquer crise que aconteça lá fora que nós temos como resolver sozinhos. Do jeito que está, tivemos que ficar implorando por ventiladores e outros produtos, né? Claro, a Paula Bertolini, ela destaca o papel dos sindicatos e dos movimentos sociais, dos sindicatos engenheiros, da Federação Nacional dos Engenheiros e também da CNTU, nessa questão da formação do pensamento da questão do desenvolvimento. Eu trouxe aqui, em termos assim de documentação, quando nós tivemos uma crise em 1991, na época do Collor, o Sindicato dos Engenheiros ele desenvolveu esse documento muito importante, na época, Bases para um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Depois, em 2006, a Federação Nacional dos Engenheiros, ela criou o Cresce Brasil, um projeto de desenvolvimento para o Brasil, que fez 200 seminários, continua até hoje o Cresce Brasil, e a CNTU, não é, criada em 2006, ela montou esses 50 pontos para o nosso desenvolvimento. Ou seja, eu quero ressaltar que esse movimento de profissionais de nível universitário, Paulo e amigos, ele vem já há 30 anos discutindo as melhores opções para o crescimento, para o desenvolvimento sustentável. Portanto, nós somos herdeiros dessa tradição. Eu quero te passar a palavra, Paulo, nós estamos a 3 minutos do encerramento, e para as tuas considerações finais. Veja, eu acho que a gente procurou deixar claro que há saídas para o Brasil, saídas factíveis, que podem ser feitas com os recursos que existem hoje. E são saídas que vão trazer uma dinâmica rapidamente para a economia brasileira, de tal forma que não vamos ter recessão, nem depressão, nem nada. Claro, 2020 é um ano praticamente perdido, mas a partir de 2021 a gente tem condição de ter uma retomada importante se essas medidas simples forem adotadas. Eu não posso deixar de falar algo que você me lembrou agora. Todo esse trabalho que foi feito no sindicato, na CNTU, são planos para o Brasil. Isso é o que nós temos que levar à frente, porque o que falta no Brasil é planejamento. Os últimos governos do Brasil pecaram nessa questão do plano. O Brasil não tem, na indústria, não tem política industrial há muitos e muitos anos, mas nós não temos um plano para o Brasil. Afinal de contas,
É por isso que nós estamos exatamente agora trabalhando por esse pacto pela reconstrução da nação. Paulo, eu quero te agradecer muito pela tua participação brilhante, animada e aguerrida, e a todas e a todos que estiveram aqui participando conosco. Claro que é um tema que nós estamos desenvolvendo, tem muita conversa pela frente, é uma construção coletiva de toda a cidadania e que nós entendemos que o Brasil, sim, tem jeito. Não podemos esquecer que o Brasil é um dos países mais espetaculares para se viver no planeta. Vamos ajudar os poderes públicos, empurrar os poderes públicos para um processo de transição, onde possamos superar a crise, abrindo um novo período difícil, duro, mas de criação de uma nova civilização próspera, democrática, mais justa e pacífica nos trópicos. Muitíssimo obrigado a você e a todos que nos acompanharam, e fique ligado na divulgação, porque o Sindicato dos Engenheiros continuará com as lives semanais, trazendo outros temas palpitantes para todos nós. Até breve e muito obrigado a todos.